Olá, sejam bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai mergulhar num material bem específico. É um trecho de um devocional do John Piper chamado Boas Novas de Grande Alegria. Uhum. E o ponto de partida é uma frase da Bíblia de 1 João, que soa quase como um slogan de filme de super-heróis, sabe? Sim, é bem forte. Ela diz: "Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo." Honestamente, é uma frase que a gente ouve e a cabeça já vai para 1000 lugares. Batalhas cósmicas, né? Exato, batalhas cósmicas, anjos e demônios, coisas assim grandiosas, meio abstratas. A questão que essa análise propõe é: e se for algo muito mais pé no chão? Tipo, o que são, de fato, essas obras do diabo e o que significa destruí-las no nosso dia a dia? A missão aqui é mergulhar nessa interpretação e, quem sabe, descobrir uma visão do Natal que seja mais intensa e prática do que a gente está acostumada. E o que me chama a atenção de cara é justamente essa praticidade. Muitas vezes, a teologia do Natal foca no bebê na manjedoura, nos anjos, na paz. Sim, uma imagem bem serena. É uma imagem bonita, mas um tanto passiva. Essa fonte nos joga direto numa zona de conflito. A ideia de que o Natal é, na essência, uma declaração de guerra. Uma declaração de guerra boa. Contra algo muito específico na nossa vida, é um ângulo muito mais visceral. E o autor não perde tempo com especulações, ele vai direto ao texto para encontrar as respostas. E a resposta é surpreendentemente direta. Certo, então vamos direto a esse ponto. A primeira pergunta que a análise faz é essa: quando o autor bíblico fala sobre obras do diabo, do que exatamente ele está falando? Porque, como eu disse, a imaginação voa. Voa longe. A gente pode pensar em desastres, doenças, crises financeiras. Exato. Poderiam ser 1000 coisas. Mas o argumento apresentado é que não precisamos especular. A resposta está no próprio parágrafo. A conclusão que o autor apresenta é assim taxativa. As obras do diabo, neste contexto, são os pecados. Simples assim. Simples assim. Ele até faz questão de colocar uma frase que delimita bem o campo. Algo como: a questão neste contexto é pecar, não doença ou carros quebrados ou agendas bagunçadas. É uma forma de focar o laser no problema moral e não nos problemas da vida. Isso já é uma mudança de perspectiva e tanto. Tira a ideia de um inimigo externo, abstrato, e transforma em algo que acontece dentro de nós. Mas uma afirmação forte como essa precisa de base, né? Como que a análise chega a essa conclusão de que obras do diabo é tipo um sinônimo para pecados? É quase um trabalho de detetive textual. E o autor aponta 2 pistas cruciais. A primeira é o que a gente pode chamar de paralelismo. Paralelismo. Alguns versículos antes, no mesmo capítulo, versículo 5, tem uma frase com uma estrutura idêntica. Ele se manifestou para tirar os pecados. Ah, certo. Note a repetição. Ele se manifestou para. Uma diz tirar os pecados, a outra diz destruir as obras do diabo. Para o autor da análise, essa repetição não é coincidência. É uma figura de linguagem que coloca as 2 ideias como equivalentes. Entendi. A estrutura da frase é a primeira pista. É como dizer eu vim para arrumar a casa e depois dizer eu vim para acabar com a bagunça. Exatamente. São 2 formas de falar da mesma coisa. E qual seria a segunda pista? A segunda é ainda mais direta. Está no contexto imediato, na primeira metade do mesmo versículo 8. Antes de falar sobre destruir as obras do diabo, o texto diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ah, ele já estabelece o tema ali. É a prática do pecado. Então, quando logo em seguida ele menciona as obras do diabo, a conexão mais óbvia, mais natural, é com o tema que ele acabou de introduzir. Faz todo sentido. Ele define o problema e depois apresenta a solução para aquele problema específico. Isso. A lógica é, se a prática do pecado vem do diabo, então as obras do diabo são, por consequência, os pecados. Nossa, então, se a gente aceita essa premissa, que a grande missão do Natal é destruir o pecado, as implicações são enormes. Isso significa que o primeiro grande propósito da vinda de Cristo, segundo essa leitura, é nos dar o poder de parar de pecar? Exato.
Não é só sobre ser perdoada, é sobre ser transformada. Exatamente. Muda completamente a dinâmica. O Natal deixa de ser apenas a celebração de um perdão por erros passados e se torna a inauguração de uma capacidade presente de viver de forma diferente. Certo. A destruição não é um passe de mágica que elimina o problema, mas o início de um processo. Para reforçar isso, a fonte busca outra citação do mesmo autor, de João 2:1, que é quase um resumo da intenção. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É o objetivo declarado. É o objetivo declarado. E a análise conecta isso de forma direta. A encarnação, o Natal, é o evento que torna esse objetivo possível. Isso é poderoso. A gente tende a ver o cristianismo, às vezes, como um sistema de gerenciamento de falhas, né? Você erra, pede perdão, zera o placar e recomeça. Sim, um ciclo. Contínua. Não elimina a luta, Não mesmo. mas te dá as ferramentas e a força para lutar de uma maneira que supostamente não era possível antes. É a diferença entre estar num barco furado, tentando tirar a água com um balde, e receber um motor novo e um kit de reparo. A viagem ainda exige esforço, mas a condição fundamental mudou. Certo, então a missão é clara. Viver de uma forma que quebre os padrões de pecado. A capacitação foi dada, mas, sendo bem realista, a experiência de todo mundo é que a gente falha. Eu falho, todo mundo falha. O autor bíblico simplesmente ignora isso. Ele nos dá esse ideal altíssimo e depois nos deixa por conta própria quando a gente não o alcança. Parece uma receita para frustração. Essa é a objeção mais humana e lógica possível. E é exatamente aí que a análise introduz o segundo ato. Ele nos leva de volta para a mesma passagem, 1 João 2:1. Ok. A frase completa é genial na sua honestidade. Primeiro ele diz, escrevo para que não pequeis. Estabelece o ideal. E na mesma respiração, ele continua, se todavia alguém pecar. É um reconhecimento imediato da nossa realidade. Ele não finge que a falha não existe. Não finge. Ele apresenta o plano B no mesmo parágrafo. E qual é esse plano B? O texto continua, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui surgem dois conceitos que a análise desdobra. Advogado a gente entende bem. Sim, alguém que nos defende. Exato. Mas a palavra-chave, que não faz parte do nosso vocabulário do dia a dia, é propiciação. Certo. Propiciação. É uma palavra que soa bem pesada, teológica. Como que a análise traduz isso para nós? A explicação que o autor oferece é bem direta. Propiciação é um sacrifício substitutivo que remove a ira de Deus por nossos pecados. Ok. Vamos usar uma analogia. Imagine que o pecado cria uma dívida judicial perante uma justiça perfeita. A ira de Deus, nesse contexto, não é um ataque de raiva, é a consequência justa dessa dívida, a condenação. A consequência inevitável. Inevitável. A propiciação seria o ato de um terceiro quitar essa dívida por completo, satisfazendo as exigências da corte e, assim, cancelando a condenação. A morte de Cristo nessa visão é o pagamento que zera a nossa conta. Ok, então agora a gente tem dois propósitos gigantescos na mesa. O primeiro é nos dar força para não pecar. O segundo é ser o perdão completo para quando a gente mesmo assim peca. E aqui eu vejo um conflito, uma tensão enorme. Pois é. Se eu sei que tem um perdão garantido e incondicional, um advogado e uma propiciação que já cuidou de tudo, isso não sabota completamente o primeiro objetivo? É a pergunta de $1 milhão. Não vira na prática uma licença para pecar? A natureza humana tende a relaxar quando a rede de segurança está garantida? Sim, e esse é o ponto crucial de toda a análise. Se a consequência final foi removida, qual o incentivo para a luta diária? E a resposta que o autor desenvolve é um não enfático. Ele cita o texto para dizer, perdão não é dado a fim de permitir o pecado. Pensar assim, segundo ele, é entender a lógica toda ao contrário. Então, como ele resolve essa aparente contradição? Como esses dois propósitos não apenas coexistem, mas funcionam juntos. E aqui está a grande virada do argumento. A resolução não é que um propósito existe apesar do outro, mas que o segundo propósito alimenta o primeiro. alimenta? Como assim? O perdão garantido pela propiciação não é um sofá confortável que nos convida à complacência.
Na visão do autor, ele é o combustível no tanque que nos dá energia para a corrida. O fato de que a dívida já está paga se torna a liberdade e o poder que nos capacitam a lutar. Certo, mas como isso funciona na prática? Como a certeza do perdão se transforma em poder para lutar? Parece contraintuitivo. A análise explica isso contrastando as motivações. Sem essa certeza do perdão, por que uma pessoa lutaria contra o pecado? Basicamente, por 2 motivos, e ambos são problemáticos. Quais seriam? O primeiro é o que ele chama de legalismo. A pessoa tenta ser boa o suficiente para merecer a salvação, como se pudesse acumular pontos com Deus. É uma luta exaustiva, arrogante, baseada no próprio desempenho. Certo. E o segundo? A segunda motivação é o medo. A pessoa luta por pavor de cometer um erro e perder a salvação. É uma luta ansiosa, paralisante, onde cada tropeço é uma crise existencial. Entendi. Em um caso, a pessoa luta por orgulho, para provar seu valor, no outro por medo da punição. Exatamente. E o que o argumento propõe é que o perdão garantido por Cristo elimina essas 2 motivações e as substitui por uma completamente diferente. E qual seria? A luta não é mais para obter a salvação, mas acontece a partir da segurança da salvação. A motivação não é mais medo ou orgulho, mas gratidão e amor. Você não luta para que Deus te ame. Você luta porque Ele já te ama incondicionalmente. Essa mudança de motor interno transforma totalmente a natureza da batalha. É como a diferença entre um funcionário que trabalha duro por medo de ser demitido e um filho que cuida dos negócios da família por amor e orgulho do nome que carrega. É uma analogia perfeita. A ação é a mesma, trabalhar duro, mas a energia por trás é completamente diferente. É isso. E é por isso que a análise conclui com aquela imagem tão forte. Ela diz que o perdão nos permite lutar como vitoriosos que se lançam à batalha contra o pecado com confiança e alegria. Confiança e alegria. A confiança vem da certeza de que o resultado final da guerra já está garantido. A alegria vem de lutar ao lado de alguém que já venceu por você. O perdão não gera complacência, ele gera uma coragem alegre. Uau! Isso realmente vira a lógica de cabeça para baixo de uma forma muito positiva. Então, vamos recapitular a jornada que fizemos com esse material? A gente começou com essa frase de efeito, destruir as obras do diabo. E vimos como a análise a define de forma muito concreta como pecado. Daí, descobrimos o que o autor apresenta como um propósito duplo do Natal. Primeiro, nos capacitar a vencer essa luta contra o pecado. Certo. E segundo, ser a solução definitiva à propiciação para as vezes em que falhamos. E o ponto de união, a grande síntese, é que esses 2 propósitos não se anulam. Pelo contrário, eles se alimentam. O perdão total não enfraquece o chamado à luta. Ele se torna a base, o poder e a motivação para uma luta que não é mais movida por medo ou tentativa de merecimento, mas por confiança e alegria. É uma estrutura de pensamento muito elegante. O perdão não é a linha de chegada que nos permite relaxar, mas o bloco de partida que nos impulsiona para a corrida. Exato. Uma base segura de onde a gente pode lutar sem medo de ser desqualificada. Exatamente. E isso nos deixa como a última reflexão, um ponto de tensão que o próprio autor deixa no final. A imagem da luta como vitoriosos, com confiança e alegria, é inspiradora, mas a frase completa na fonte acrescenta uma nota muito sóbria e desafiadora. Ah, é? Ela diz: vitoriosos, que se lançam à batalha contra o pecado com confiança e alegria, ainda que isso custe a nossa vida. Ainda que isso custe a nossa vida. Essa última parte muda o peso de tudo. Muda completamente. E a provocação final para quem nos ouve seria esta. A análise descreve uma batalha travada com a segurança de um vitorioso, mas termina nos lembrando que essa luta pode ter um custo final absoluto. Como esses 2 conceitos coexistem na prática? A confiança na vitória eterna e o potencial de um custo terreno tão alto. O que significa lutar com alegria por algo que pode exigir tudo de nós, até a própria vida? Essa tensão entre a alegria da segurança e a seriedade do custo talvez seja o ponto mais profundo que essa análise nos deixa para refletir.